Eu não sei se o senhor concorda, mas muitos falam, sim, todas as revoluções, né? Ela tem suas consequências, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, a Revolução Industrial. Esses processos de transição são dolorosos. Mas eles falam que no caso da Revolução Russa, ela tira a União Soviética da era do arado e leva ela em poucos anos para a era espacial. Tanto é que a União Soviética ela foi pioneira em várias conquistas espaciais. Acho que Estados Unidos só ganha em uma, não é? Um negócio assim. Na questão do pouso à Lua, primeiro. Né? Chegou na Lua primeiro. O resto é tudo. Mas ele chegou na Lua. É a União. Não, a gente firmou uma aliança aqui, pelo amor de Deus. Nada de filmagem de deserto aqui, né? Pelo amor de Deus. Vamos conversar sério. Estados Unidos chega na Lua primeiro, vai lá. Mas a União Soviética ela ganha em todas as outras. A estatística não comprova muito isso. O quê? Me explica. Sobre o atraso do Império Russo, sim, comparando não era a Alemanha, com a Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, sim. Era muito mais desenvolvido. Mas ela estava se evoluindo muito bem, com uma velocidade muito boa nos últimos uns 15, 20 anos antes da Revolução, né? Com todos os seus problemas, claro. Se não tivesse problema, não teria acontecido a Revolução. Óbvio, né? Nos nossos livros soviéticos, eles costumavam comparar dados estatísticos com 1913, quando lá o aço era feito em 1913 e quanto a gente está fazendo agora. Né? Por que 1913? Porque começou a Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Aí entrou a Revolução, a Guerra Civil. Na verdade, a Primeira Guerra não arrasou tanto a Rússia, claro que... Primeiro, a fronte não avançou muito, né, para dentro da Rússia. Basicamente estava lá na Ucrânia. Pela Ucrânia, pela Rússia. O resto do país... pouco sentia efeito. Então foi só ali onde tem fronteira com a Europa. Da guerra. E era uma guerra parecida com o que acontece agora entre a Rússia e a Ucrânia. Um pouco para lá, um pouco para cá, tudo muito estagnado, né? Depois de 4 anos, alemães não avançavam muito, os russos não avançavam muito. De fato, uma queda enorme aconteceu, pelo menos pelos dados estatísticos, com a Guerra Civil e com a chamada política de comunismo de guerra, que o governo dos bolcheviques se instalou. Eles proibiram, basicamente, a venda livre de produtos, né? E a queda industrial foi uns 30%, 40% em 3 anos, de 1917 para 1920. Depois demorou uns 10 anos para poder voltar ao nível pré-revolução. E essa industrialização começou nos anos 30, lá de 29, mais ou menos. Só que ela foi feita às custas dos camponeses, né? O governo confiscava o trigo, alimentos camponeses, vendia para o exterior e comprava as fábricas prontas. Todas aquelas fábricas, né, que na época lá eles não falavam isso para a gente, quando a gente fazia aquelas matérias, né, da história do Partido Comunismo, um grande salto para frente de industrialização. De fato, nos anos 30, a União Soviética construiu uma base metalúrgica, petroquímica, etc., né? Mas quem fazia? Quem eram engenheiros que construíam tudo aquilo? Tem uma história... Era a indústria americana, né? Porque por causa da crise de 1929, muitos engenheiros ficaram desempregados nos Estados Unidos e a União Soviética comprou eles e tinham cidades inteiros industriais que foram construídos sob liderança dos engenheiros americanos. Enquanto os camponeses estavam morrendo de fome porque eles tinham dado tudo para o governo poder comprar. Foi isso. Então, outros países fizeram o mesmo caminho de industrialização sem precisar dessas medidas extremas, né? Mas nenhum chegou no espaço, né? Mas fala aí. Espaço. Eu estou interrompendo. Não, o senhor é físico. Só que você queria... É importante chegar no espaço. Você queria ouvir umas histórias, né? Não. Não, claro que eu quero. Claro que eu quero. Estava ouvindo uma entrevista
esses dias, exatamente sobre isso, o que era bom e o que não era bom na União Soviética. Por exemplo, o homem foi para o espaço em 1961, certo? O Yuri Gagarin. A primeira fábrica de papel higiênico na União Soviética foi construída em 1969. 8 anos depois do primeiro voo para o espaço. Então, que questão de prioridade? Você quer mandar homem para o espaço ou você quer dar papel higiênico para a população? Você escolhe, né? E antes todo mundo usava jornal, né? Pegava às vezes. Tinha até um camarada lá do Partido Comunista, um retrato. Sacanagem isso aí. Mas, pá, você vê, mas isso é até reaproveitamento, isso aí é até ecologicamente reciclagem, bacana. né? É reciclagem, você vê, eles inventaram a reciclagem antes da reciclagem. Que o cara ia lá ali, se atualizava, ficava intelectualmente evoluído, depois ele ia falar, não, eu vi pela primeira vez papel higiênico já em meados dos anos 80, porque eles fizeram a primeira fábrica em 69, mas demorou para crescer. Quando aparecia lá uma loja, papel higiênico, vendendo papel higiênico, se formava uma fila quilométrica, né? Tinha lá uns 10, como se chama? 10 rolos por cabeça. As mães ligavam para os filhos, vinham aqui correndo, né? Com 2 filhos você tinha. 10, não me lembro se eram 10, 12, 6, mas tinha um limite, né? Mas o país claro que vivia... você concentra todos os recursos do país em algum projeto específico e claro que você alcança sucesso aquilo. Exato. Se todos os ministérios trabalham para lá, todas as fábricas trabalham para lá. Pode existir um erro de prioridades aí, eu até entendo, mas você pega um país que está sendo ameaçado pelo mundo inteiro. Né? Os caras têm que ter uma corrida espacial, os caras têm que ter... Não entendi. Não existia uma ameaça da destruição. Quem estava ameaçado aqui? O Ocidente não queria acabar com o comunismo, a Europa não queria. Não rolou uma Segunda Guerra Mundial, onde o inimigo era a União Soviética, não teve isso aí? Não, a Segunda Guerra Mundial começou com um acordo entre Hitler e a União Soviética. A União Soviética começou junto com Hitler. Não era Europa contra a União Soviética. Era Hitler e Stalin contra o resto do mundo. Que isso, gente? Como sério? Não. O pacto de Molotov-Ribbentrop. Tem mapas onde eles... Um pacto para eles não se atacar. Não vamos atacar por enquanto aqui, porque a gente precisa fortalecer. Era um pacto de não agressão, não um tratado de aliança. Pacto de não agressão com protocolos, com mapa onde a fronteira está dividindo Polônia, né? Qual parte da Polônia vai ser alemã, qual parte da Polônia vai ser a União Soviética. 3 países bálticos têm que pertencer à União Soviética. Não, isso... Ponto pacificado na história. Depois? Nem vou discutir. E o que aconteceu depois? O Hitler tentou invadir a União Soviética depois. Não, sim, ele enganou o Stalin, sim. Mas em 1939... Na realidade, calma, peraí. Na realidade, na realidade... 1º de setembro, Hitler entrou na Polônia, 19 de setembro, Stalin entrou na Polônia, do outro lado. Eles se encontraram exatamente na fronteira que foi... acordado naqueles acordos. A União Soviética tentou realizar alianças ou pactos militares de cooperação com a Inglaterra e com a França em várias oportunidades ao longo dos anos 30, especialmente porque a retórica e o discurso que o Hitler vinha usando, tanto nos encontros do Partido Nazista, quanto também nas aparições públicas, era de que ele se expandiria. E o tempo todo, a ideologia nazista, ela presumia essa noção de que os arianos tinham o direito de escravizar povos que eram povos para além da sua... que eles precisariam, né, desse território para seu espaço vital. Então, o avanço contra os eslavos, né, que eram esses povos do leste europeu, era uma questão de tempo. Era uma questão de quando isso ia acontecer. E durante os anos 30, existe uma política que vai ficar conhecida como a política do apaziguamento, em que a Inglaterra e a França, que eram essas 2 principais potências, lidando ali com a ascensão da Alemanha em termos industriais, vão assinar alguns acordos para amenizar esse poder de fogo que eles estavam avançando. Então, a ideia deles era,
entregar os anéis para não perder os dedos, né? Então eles assinam, por exemplo, em 31 não, de 34, a Conferência de Munique, que é um evento em que o Hitler vai oficialmente anexar 38. o Sudeste. Ah, a Conferência de Munique é 38, então já é bem mais próximo da guerra. Já é bem mais próximo quando já está batendo na porta. E aí o Hitler anexa os Sudetos e a Áustria para a Alemanha. Né? Sim. E aí o processo é que a União Soviética vinha tentando assinar esses pactos de cooperação militar e não conseguia, não tinha uma resposta positiva. Então a visão deles era de que a guerra inevitavelmente aconteceria no território, porque para além do discurso ideológico, né, tem o próprio fato de que a União Soviética era um país que tinha uma importância produtiva muito grande no campo do combustível, da agricultura, recursos estratégicos para uma guerra, para a vida e para uma guerra em geral. E aí, né, nesse contexto que é assinado o Pacto Ribbentrop-Molotov como uma tentativa de contenção, porque aí 2 anos dali que a guerra foi focada no fronte ocidental, a indústria soviética pôde se adaptar para poder criar os mecanismos que garantiriam o abastecimento do campo de batalha, dos frontes, né? Tanto que esse foi um dos grandes problemas que a Alemanha nazista enfrentou na invasão soviética. O fato de que, apesar deles terem superioridade militar em termos de desenvolvimento, né, das máquinas, das armas e tal, eram armas e equipamentos que demandavam muito custo para serem produzidos. Então, o tempo que você demorava para fazer um Tiger, que era um tanque alemão, você fazia 5 tanques T-34 soviéticos. Você tinha uma adaptação das fábricas de docinhos na União Soviética para transformar os moldes das balas em moldes de balas também, né? De projétil, sim. E aí o exército alemão tinha vários problemas, né? Porque conforme eles iam avançando, eles iam também pegando recursos, equipamentos de outros países. Então você tinha carro da Tchecoslováquia, por exemplo, que era muito presente no exército alemão. Só que se o carro quebra lá na União Soviética e a peça da Tchecoslováquia só tem na Tchecoslováquia, você precisa percorrer um caminho enorme. Então essas questões, né, militares, né, de logística, de abastecimento, foi um dos pontos centrais, né, dessa derrota, e a resistência a Stalingrado, né, a cidade que ficou cerceada por mais um ano. E é interessante porque quando você analisa principalmente as cartas que eram trocadas entre os chefes de Estado ali no finalzinho de 44, 45, existia uma expectativa, especialmente para o Churchill, que era próximo, que era do Partido Conservador da Inglaterra, uma proposta da guerra continuar avançando no fronte oriental até a chegada em Moscou. Porque a ideia era de eliminar... o objetivo dos caras era tentar eliminar 2 coelhos com uma cajadada. Então era promover essa guerra no fronte oriental, tanto que a guerra vai ficar focada principalmente lá, depois da tomada de Paris em 40, né? E talvez, Vladimir, esse é o motivo de se eleger algumas prioridades na indústria. Ó, a gente tá vendo que o nazismo tá avançando aqui. Pô, eu queria fazer papel higiênico pra população, mas tá todo mundo tentando fazer uma bomba atômica e tem pra soltar aqui. Todo mundo tentando me destruir, eu tenho que focar. Mas todo mundo... Não, mas tem um você foco... Você não acha que não tava? Quem estava querendo destruir a União Soviética? Não tinha. O bloco capitalista inteiro. Não teve uma guerra fria. Eu não entendo essa linguagem de bloco capitalista. Né? Essa linguagem de vocês, de marxistas. Mas não tinha... A gente eu uso o lado dos Estados Unidos, terminologia. Pelo contrário, quando a União Soviética já estava para acabar, né? Os Estados Unidos e a Europa estavam com medo de ele acabar. Eles faziam tudo para manter Gorbachev lá. Eles ficaram muito surpresos quando a União Soviética acabou. O Gorbachev vamos pensar, era um aliado dos imperialistas, do capitalismo, não sei da Europa. Quem se chama imperialistas. Não, mas assim, é o termo que eles usam hoje para definir talvez os Estados Unidos, na época a Europa junto. Não, se tem tanto medo assim, por que tantas sanções? Por que sancionar Cuba? Por que sancionar a Rússia mesmo, que é toda sancionada? Não, por que viveu uma guerra fria? Porque, tem tanto... Mas o comunismo é tão bom que a gente quer manter eles ali. Por que ficar o tempo todo querendo entrar em guerra com a China? Hoje, por exemplo, que é a bola da vez... Mas quem pegou a metade da Europa depois da Segunda Guerra e instalou lá regimes tirânicos comunistas?
A zona de influência erguida depois de 45. Influência. Essa foi boa, né, cara? Não, foi boa, né, mas existe ali na assinatura dos protocolos. Vocês podem me eleger E campo socialista. Polônia, todos os países lá que a União Soviética controlava, né? A gente chamava nos nossos livros campo socialista. A gente usava campo de concentração socialista, né? Nos livros de história viam... Tipo, não, esse era o nome oficial da propaganda. Russo. Você fala russo, não? Lê russo? Você lê russo? Я говорю чуть-чуть по-русски, да. Социалистический лагерь. Falou demais já. Foi muito. Eu falei que era bem pouquinho. Eu falei que era... É igual o chinês. Ou seja, o conjunto de todos os países socialistas que a União Soviética controlava se chamava o segundo mundo, né? Como tem primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista e o terceiro mundo, aquilo que agora que se chama sul global, né? Na linguagem marxista. Mas a propaganda soviética, o nome oficial que dava a todos países socialistas eram campo socialista. A mesma palavra que usa para campo de concentração, né? Sim. Mas a gente zoava, No livro de história. Fazer o quê? O campo pro mesmo? Russo, então, assim, o que era passado pro cidadão russo, né? É de que essas partes eram partes da Rússia. A Rússia era o dono desse território? Ou não? O que é? Como era passado? Primeiro não é a Rússia. Primeiro a União Soviética. União Soviética, sim. Que é todos os países vivendo em paz e harmonia, né? Que claro que a gente não via na realidade, mas na narrativa oficial era assim. Russo não, porque até tem coisa de nacionalismo russo, né? Do imperialismo russo, que os bolcheviques também acabaram usando, né? Mas eles não podiam declarar abertamente. Os bolcheviques usaram o imperialismo russo? Como? Não, a União Soviética era controlada por quem? Tinham vários membros do Politburo e do Comitê Central que não eram de origem étnica. Tudo bem, mas eram russa. 15 repúblicas, né? Sim, você tinha lá dentro ucranianos, cada país descendentes tinha de lá... judeus, você tinha figuras importantes em cada país... diferentes escalas de poder, não só cada república... Central. Quem criou a Ucrânia foi o Lenin. Lenin criou Lenin que fez a demarcação do território para poder conceder tá falando com palavras de Putin. Putin que falou, você está repetindo isso. Não, mas foi o Lenin que criou a Ucrânia. Lenin no processo de autodeterminação territorial, ele que concedeu autonomia para os ucranianos, não dizendo que vocês querem foi saber o Putin que criou a cultura ucraniana, não é isso, mas a demarcação territorial, esse processo de divisão... A história é bem mais longa, né? Se vocês quiserem, pode entrar. Mas agora, sobre o imperialismo russo, quer dizer, tinha a Rússia e mais 14 repúblicas, né? Então, em cada daquelas repúblicas, das 14, né, fora da Rússia, o chefe do Estado não era lá um primeiro-ministro, era o primeiro secretário do Partido Comunista, né? Porque o poder absoluto estava nas mãos do Partido Comunista. E cada república tinha a sua própria divisão do Partido Comunista, chefiado pelo primeiro secretário. E primeiro secretário, obrigatoriamente, era da etnia local. Se é da Geórgia, tem que ser georgiano. Se do Cazaquistão, tinha que ser cazaque. E o segundo secretário precisava ser russo. Em todas as 14 repúblicas, tinha um russo nas costas daquele nacional lá, observando e mantendo... Isso não é imperialismo russo? Eu nunca ouvi falar dessa determinação. Procura, isso é fato, né? Então era assim, a gente viveu isso. O cara que representava era um nativo de cada região. Isso. Mas é como se ele tivesse um conselheiro vice. Um cara que estava ali para vigiar as ações dele. Vice. Essa era a intenção. E ele era de Moscou. Ele etnicamente russo. Ele tinha um sobrenome russo, né? Porque os nativos da União Soviética, só pelo sobrenome a gente já vê, né? Etnia. Nem sempre, né? Se, por exemplo, o judeu, ocidentalmente pode ter um sobrenome eslavo, né? Mas comparado com esses da Geórgia, da Moldova, estava óbvio, né? No sobrenome já estava estampada a etnia.
E o segundo secretário sempre eram Ivanov, Sergei. É curioso, porque quando eu estive na Armênia e na Geórgia há 2 anos atrás, e aí a gente, lendo sobre a história tanto dos secretários do partido que existiam lá, quanto das diferentes figuras que a gente via acompanhando nas estátuas, vendo ali as histórias dessas grandes lideranças, existia, na verdade, a premissa contrária, que era o fato de que você tinha um processo de internacionalização do governo, dos governos locais e regionais, de pessoas que eram ligadas ao Partido Comunista ou que tinham alianças próximas com os bolcheviques, com os comunistas, atuando em diferentes áreas e regiões. Na Armênia, na Geórgia, você tem secretários da Mongólia, você tem pessoas da Ucrânia, você tem esse intercâmbio cultural. Locais, sim, tinha elites locais. O que sob controle dos russos. Quando você viu, por exemplo, você esteve na Armênia e na Geórgia, como que é vista essa... Você chegou a falar com as pessoas como que é vista esse contexto, a parte histórica até chegar na Rússia que a gente tem hoje, tudo que aconteceu, como que é? Para eles foi bom, foi agressivo? Não, assim, existe o lado daquilo que é colocado pelo processo de propaganda, e tem aquilo que é o que acontece, né? O que está acontecendo real. A propaganda é vendida por quem vence. É isso. Quem vence conta a história, né? Sempre. No caso das repúblicas que eram mais satélites, né, em relação à Rússia, as repúblicas mais periféricas, que não tinham os mesmos recursos, o fim da União Soviética foi um desastre completo. Porque como a economia ela era integrada, planificada e centralizada, existia um processo de organização produtiva em cada uma das regiões. Então, nem todo país produzia tudo, e essa interligação fazia com que o país fosse abastecido. Era distribuído o que Isso era produzido. Varia muito. Por exemplo, 3 países bálticos está no nível da União Europeia. Eles fazem parte da União Europeia. Mas de uma camada está muito bem. Mas acho eles que melhoraram também muito. Fazer a avaliação da União Soviética. Fazer um tipo de avaliação econômica nessa mudança, né? Cazaquistão, porque por exemplo. Esses países que estavam nessa área mais periférica, de satélite, eles passaram por processos muito intensos de desindustrialização. Mas quais repúblicas então, você está a Geórgia, a Armênia, o próprio Cazaquistão, esses países que não tinham... O PIB por capita do Cazaquistão ultrapassou o PIB por capita da Rússia alguns anos atrás. O PIB per capita como um dado isolado, ele não funciona para medir o nível de acesso igualitário à riqueza. Um país pode ter um PIB per capita alto e ser desigual, como é o caso do Chile, por exemplo. Que é o maior PIB per capita da América Latina, da América do Sul, da América Latina. Mas o nível de desigualdade é imenso. Eu não diria que nível de desigualdade em Cazaquistão está pior do que na Rússia. Não, eu não sei dizer qual que é o nível de desigualdade. De fato, você falou, Armênia e Geórgia são países problemáticos. Aqueles que embaixo do Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, sim, estão mergulhados na miséria, né? E é um processo que acontece muito por essa... Mas Azerbaijão tá muito bem, até sob governo autoritário. 3 países bálticos são democráticos, está indo bem. Cazaquistão tá meio democrático, meio autoritário, mas está indo bem. Com muitos laços com China. Basicamente, o Cazaquistão foi da esfera de influência da Rússia para influência da China. Então, varia muito de um hoje o Azerbaijão é um país bem mais alinhado, por exemplo, com a perspectiva ocidental. Né? Então, é um país que tem uma ligação bem mais forte. Mas Geórgia também foi invadida pela Rússia em 2008. Então, agora invadiram o país, depois culparam ele pelo atraso. Em 2008? Também não é muito Ossétia justo. do Sul. Na verdade, é uma briga territorial que existe entre a Rússia e a Geórgia. Eles saíram da Ossétia, eles foram. Tantos já estavam chegando a Tbilisi. Né? Mas no caso ali, só para terminar esse raciocínio, quando a União Soviética acaba, as antigas repúblicas têm esse sistema coordenado de economia que era centralizado e organizado assim, fechado de um dia para o outro. Então, se a Armênia, por exemplo, que dependia da energia elétrica que era importada das usinas russas, na sua maioria, né, uma grande parte, no dia 25 de dezembro de 91, que é quando acaba a União Soviética, e aí aquela interligação internacional das repúblicas acaba, a Armênia fica sem energia. É um período que vai ficar conhecido, acho que são 3 anos que eles não conseguem fazer essa reconexão massiva de energia, num país em que as temperaturas caem muito frio, sim.
Tem até um nome específico desse evento. Eu vou procurar aqui, mas é um inverno que dura de 1991 e 1994. Não, Tanto eles passaram que outros... Eles tem tiveram uma... um terremoto muito grande em 88. Aí começou guerra com o Azerbaijão. Com Nagorno-Karabakh. Que durou até o ano Que retrasado. tem até... tem, assim, conflitos pontuais. Começou quando a guerra? 89, se E não me durou até engano. o ano passado? Retrasado. Bom, uma das guerras mais duradouras que a gente já teve. né? Ela se reacendia. Isso. Ah, tá, Isso. não direto. Ela era. O Até que nome- o Azerbaijão resolveu. O Azerbaijão cresceu com a ajuda da Turquia. O Aí nome eles foram lá esse período que acontece cortaram na Armênia, de a raiz do 91 a problema. 94, é conhecido como os Anos Escuros. Que é uma época, tanto que se você for para Armênia, nas partes mais interioranas você vê com mais facilidade. Você percebe que todas as casas têm encanamento a gás do lado de fora. Porque antes o encanamento que era a gás centralizado, que vinha nessa distribuição, ele foi desativado. Então eles precisaram construir, Cara, tipo... tem que fazer cada um se rápido. virou tipo no seu. um poste de fio elétrico com gás. Um gato. Um gato de gás para poder abastecer as Mas casas. você está querendo usar esse argumento para pedir o comunismo voltar? Não, né? Eu posso usar outros também, mas esse daí, nas condições de vida ali, tanto que é isso, né? As condições de vida do período pós-soviético, nos primeiros 10 anos ali do choque do Yeltsin, foi um desastre completo.